a gente tem registros de desconfortos que a gente nem imagina. Então, sabe, a sensação que eu fiquei e que eu me identifiquei, processei isso, integrei isso no meu ser adulto hoje, é não se sentir confortável no próprio corpo. Então, acredito que muitos talvez tenham essa percepção pela questão sensorial, né? Então, na minha época de bebê, eu devia ser irritado, um bebê irritado, não dormir. Eu acho que a única vantagem era a fralda de pano, né? Porque, gente, quando eu vejo um bebê com essas fraldas de hoje, eu sofro por eles, mas tá. Então, isso que é processamento de emoções, processamento de traumas ou processamento de carga emocional, que está no nosso corpo. Então, quando o cérebro acessa essa informação que vem através do corpo, ele associa isso à memória cognitiva ou à situação que está linkado. E aí é onde a gente faz essa integração. Por isso que chama abordagem integrada da mente, ou por isso que chama terapias de processamento, né? Porque você processa uma informação que ficou como se fosse numa cápsula, né? E você reage a partir dela. Mas quando você integra todas as informações para um cérebro adulto que hoje tem recurso para se expressar, para se defender, é como se você liberasse aquela energia do trauma, né? Então acontece essa integração. E aí essas técnicas eu recomendo demais, né? Então, quando a gente fala de intervenção clínica com autista, a gente não está falando, a gente está falando de reorganização emocional. Porque, sempre lembrando que o autismo não define personalidade, tá? Tem autistas que criou personalidades muito submissas, frágeis, indefesas, e isso fala de vivências, fala de disposição genética. Tem autistas que criaram personalidades extrovertidas, comunicativas, expressivas, e tem aqueles que criaram personalidades mais combativas, que é a minha, mais impetuosos, enfim. Então, o trabalho psicológico com autista adulto passa desde ele conhecer seu perfil sensorial, dele criar estratégias para isso, dele aprender regulação emocional e essas técnicas que eu falei de processamento emocional, elas trazem esse aprendizado de regulação emocional. Ok. E aí, e continua assim também. Pois é. E aí a gente vai ter diferenças, né, de níveis de transtorno sensorial e também vai muito da questão do aprendizado, tá? Eu sempre falo, o cérebro é uma máquina de aprendizagem, a gente pode aprender. Não significa que a gente vai zerar desconforto, mas a gente não vai ter medo do desconforto, tá? E a gente consegue se recuperar mais rápido. Bom, então, entre essas técnicas todas, tem o neurofeedback. Eu vou postar depois um vídeo simulando uma avaliação e mostrando para vocês como funciona. Eu fiquei um dia depois morando separados e eu percebi que conversamos, eu não conseguia fazer contato. Pois é, a gente vai ficando perceptível, né, Camila, das nossas dificuldades, né? Depois eu conto uma percepção que eu tive sobre essa questão de dificuldade de olhar nos olhos. Então vamos falar de neurofeedback. Você coloca a touca com os eletrodos, né? Você vai fazer um mapeamento das frequências cerebrais, e o software ele vai te gerar indicações de protocolos, algumas abordagens, né? Alguns softwares, alguns softwares eles já te geram protocolo específico com base naquela avaliação daquela pessoa. Existem abordagens de neurofeedback diversas, né? Existem marcas diversas, empresas diversas que trabalham com isso. E algumas você vai fazer avaliação e com base no seu entendimento clínico de funcionamento cerebral, né, de eletroencefalografia, você vai treinar aquilo que está precisando mais. Então, por exemplo, no transtorno sensorial é muito comum a pessoa ter
presença de ondas médias nessa região sensório-motora, né? Aqui a parte sensorial do sensório-motor, que é essa parte aqui do cérebro. Então, o cérebro é como se ele não conseguisse mediar ou processar as informações de forma... processar as informações. Tudo entra, tudo é sentido, não é encaminhado para as áreas necessárias para o processamento de informação. Então, como tem ondas médias ali, ou lentas, o treino do neurofeedback vai ser: a pessoa está com fone de ouvido e está com eletrodo, ok? E eu estou registrando aqui no computador, vendo como esse cérebro está funcionando. Toda vez que o cérebro atingir aquela frequência que eu quero, o software vai devolver para a pessoa um feedback sonoro. E aí, o que acontece? Quanto mais o cérebro vai entendendo, nossa, toda vez que eu chego nessa frequência, eu recebo uma musiquinha. É como se, você teve um bom comportamento, toma uma balinha. Então, o seu cérebro vai se autorregulando. O neurofeedback não é uma técnica invasiva, que você coloca eletricidade no cérebro ou estimula o cérebro diretamente na frequência. É um processo de aprendizagem, então ele é repetição. Enfim, então esse estímulo, esse treino, tipo reforço positivo, exatamente. Ou, se você quer inibir um comportamento, você não reforça aquele comportamento. Igual comportamento de birra. O que uma criança faz quando está dando birra? Não faz nada. Você nem dá atenção para ela. Você só fica em alerta para não deixar ela machucar, ok? E aí, se o seu cérebro emite essa frequência mais lenta, que não é para estar aqui, o software não emite nada, mas quando aparece a frequência que eu quero, ele recebe uma musiquinha ou um feedback visual. Geralmente a pessoa está com fone de ouvido e está vendo alguma coisa na televisão que está associada ao computador, então a tela pode piscar, pode ficar escura, né, o que não é bom para o cérebro, ele não gosta de escuro. E aí, quando ele funciona na frequência que eu quero, a tela clareia. Esse feedback muito sutil, o cérebro vai se autorregulando, ele vai aprendendo. Então, vai tocando melodias desarmônicas, e quanto mais o cérebro vai funcionando na frequência que está sendo treinada, mais harmônico vai ficando, ou então um som fica muito alto, o outro abaixa. Isso que é o treinamento do neurofeedback. Claro, eu estou falando de uma forma muito simplificada aqui, mas a base é essa. E o neurofeedback é uma ferramenta muito interessante, principalmente para crianças também, pela questão sensorial. Mas falando do autista adulto que não teve treinamento de integração sensorial, o neurofeedback ele é uma ferramenta muito interessante. Quando a gente tem pacientes que são refratários a medicamentos, que não respondem bem a medicamentos, uma alternativa interessante é o neurofeedback, tá? Para reorganizar esse cérebro. Então, é como se reorganiza, coloca esse cérebro funcionando com frequências num padrão funcional para aquela pessoa. Então, um protocolo para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra, tá? Eu organizo aquele cérebro da melhor forma que ele pode, e isso é como se abrisse uma janela para que a pessoa, como ela vai passar a se sentir mais confortável no próprio corpo, ela passa a se dispor a viver coisas que antes ela não estava vivendo, e aí ela não tem tanta reação orgânica, né, de ansiedade, então ela começa a se aventurar mais, se experimentar mais, ir mais para o social, fazer mais amigos, e vai aprendendo, vai adquirindo mais repertório comportamental, né? Ou é possível trabalhar, sim, para o TDAH. O neurofeedback, as maiores pesquisas do neurofeedback, os maiores benefícios é para o déficit de atenção e hiperatividade. Então eu fico vendo as pessoas falarem muito de reações aos medicamentos, né? A Ritalina, o Venvance, enfim. O neurofeedback é uma excelente alternativa.
o maior volume de pesquisas é feito para o déficit de atenção e hiperatividade. Agora eu vou defender a classe, gente. O que acontece? Médicos não são muito adeptos de neurofeedback. Então, se você falar para o médico que você vai fazer neurofeedback, ele vai falar que não funciona. Mas basta você entrar no Google Scholar. Falei certo? Não sei. Acho que é Google Scholar, né? No Google Acadêmico e digitar neurofeedback e autismo, neurofeedback e TDAH. E você vai ver o corpo de pesquisas, né? A quantidade de pesquisas falando sobre isso. Agora, vai funcionar para todo mundo? Não, não vai funcionar para todo mundo. Por que não vai funcionar para todo mundo? Ele vai dar feedback negativo. O médico, quem que vai dar feedback negativo? Perdi a historinha. Não vai funcionar para todo mundo por várias questões, tá? Saiu uma pesquisa recente falando de todas as intervenientes, diversas variáveis que precisam ser consideradas na hora do treinamento. O que a neurociência já sabe hoje, de acordo com os estudos do Stephen Borges, que é da teoria polivagal. Já está comprovado que uma coisa que dá sustentação para a autorregulação cerebral é a presença de outro ser humano. Então, a relação terapêutica é a base para qualquer tratamento funcionar, para qualquer ser humano se regular, tá? Então, só aplicar neurofeedback, aquele profissional que você senta ali, ele põe eletrodinhos e executa e pronto, pode funcionar, porque seu cérebro está se autorregulando, está aprendendo coisa. Mas um terapeuta, um treinador de neurofeedback, que está interagindo, que está cuidando daquele paciente, vai ter um resultado superior, ok? Que mais? O próprio comprometimento do paciente é fundamental. Por quê? O neurofeedback é só uma técnica. E é uma técnica de aprendizagem. Tá? O cérebro vai aprender a funcionar num padrão diferente. A base do aprendizado é repetição. Se você não tiver repetição, você não aprende. Ou seja, se o paciente não tiver frequência, fica enxugando o gelo, né? Tudo que ele aprendeu semana passada, ele não foi em 2 sessões, o cérebro reata muito rápido o padrão anterior de comportamento, tá? As sessões, o mínimo são 2 sessões semanais. Existem casos, né? A gente vai adequando. É possível fazer treinamento de 1 sessão por semana? É possível. Só que isso indica que vai precisar de muito mais sessões para você conseguir um resultado consistente, né? Diferente de uma pessoa que faz 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ok? E outra, não adianta fazer só o neurofeedback se você não tiver uma reorganização de várias outras coisas da sua vida, porque nós não somos só cérebro. Nós somos organismo, e isso envolve alimentação, organização comportamental, porque senão a gente brinca na psicologia que é a história do porquinho. Não adianta você ir lá no chiqueirinho, pegar o porquinho, levar para um pet, dar banho, tá? E depois ele todo cheirosinho, você voltar ele pro chiqueirinho, todo sujo, etc, etc, com a família dos porquinhos. A mesma coisa, não adianta você ir para terapia, fazer uma técnica e voltar para o seu chiqueirinho, voltar para o seu contexto sem fazer mudanças ali. Então, os melhores resultados que a gente tem, e os profissionais conversam sobre isso, é aquele paciente que tem comprometimento. É diferente. O paciente, quando faz o que o terapeuta pede, caramba, é muito rápido o resultado, é muito mais consistente, o benefício é muito grande, tá? Porque o ABA não é tão bom para os adultos como dizem que é para as crianças. Porque o adulto já é muito estratégico,
né? E o ABA é um treino de comportamento muito básico, muito básico. E a vida do adulto já tomou uma complexidade grande demais. Então, não é que não funcione, pode funcionar para um ou outro, mas é só mais uma abordagem. Ela tem que ser... Não adianta você trabalhar só treino de comportamento se você não trabalhar regulação emocional. Não adianta eu te ensinar a falar com as pessoas. Eu posso te ensinar técnica de conversação. Isso é desenvolvido, mas não adianta você ter técnica de conversação se eu não te ensinar a regular a ansiedade. Porque aí quando você chega para falar com a pessoa, você tem toda uma descarga de adrenalina, você trava, né? Que aí você entra em estado de estresse, o pré-frontal não funciona e você não consegue executar o comportamento que você aprendeu. São os famosos brancos. Então, o ser humano é complexo demais para uma abordagem só. Tá? E aí, agora a parte polêmica da história, a gente cria muito... O mais importante, não sei por que o mais importante a gente deixa por último, né? Não é o mais importante, é o mais curioso. Muitos de vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vale a pena. Alguns devem ter preconceitos, outros não. Ou seja, vamos trazer um assunto aqui, que é a constelação familiar, que é só mais uma abordagem também, mas é uma abordagem poderosa e que traz informações importantíssimas sobre o contexto. Então, olha só, a gente falou de abordagem orgânica, processamento sensorial tem a ver com orgânico, a gente falou de cerebral, neurofeedback, avaliação, como está esse funcionamento cerebral, a gente falou de comportamento e regulação de emoção. Então, a gente está vendo essa integração. E nós não somos só indivíduo, nós não somos sozinhos, nós somos sociais, nós somos contexto. A gente vem de um contexto familiar. A gente é sistema, tá? A gente traz história de um sistema familiar. A gente traz repetições de padrões de comportamento familiar. A gente traz repetições na genética, né? Então, e aí, a constelação familiar é uma abordagem que nos possibilita ver o contexto sistêmico, de onde vem aquilo, né? Eu sempre, acho que já tem uns 10 anos assim que eu me submeto à constelação. Antes eu fazia individual, porque eu tinha muita dificuldade de estar em grupo. Inclusive cheguei a fazer constelação com esse tema, né? Poder fazer uma constelação em grupo, que eu só consegui fazer em 2017. Fiquei muito nervosa, mas consegui fazer. E apareceu muito o medo, né? Então, o que as pessoas não sabem? Muitas pessoas acabam associando a constelação a questões espirituais, mas não tem a ver com questões espirituais. E hoje o trabalho da constelação é respeitado e sério o suficiente para ser muito utilizado no meio jurídico, né? Aliás, a especialização mais cara do Brasil hoje é a especialização em constelação familiar jurídica, porque nas varas familiares, nas varas de família, antes de se fechar ali, né, de se decidir algum conflito, muitas vezes se faz constelação familiar dentro do tribunal, dentro do órgão jurídico, e muitos conflitos são dissolvidos ali, sem precisar levar aquilo para frente. Pois é, vamos falar a constelação. Vou dar exemplo aqui. Então, a constelação familiar é utilizada dentro dos tribunais de justiça, principalmente na vara de família. E acho que no ano de 2018, o Ministério da Saúde incluiu a constelação familiar como terapia complementar no SUS, igual o Reiki, tá? Então, a gente precisa começar a abrir nossa percepção para essas coisas não tradicionais. A gente tem uma visão muito
da medicina, né, e a medicina americana. A medicina europeia, ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Quem leu o livro, quem viu o livro Curar, do David Servan, a abordagem daquele livro reflete muito a mentalidade europeia, francesa, alemã, tá? Então, na França, eles fazem cirurgia sem anestesia, com anestesia de acupuntura, tá? Então, a gente está muito atrasado, porque a gente foca no sistema americano e ele é diferente, tá? E a constelação deve ser no momento de... Pode ser, tá? Um amigo meu, neurocientista, estava fazendo uma pesquisa associando neurociência com da constelação familiar. Então, hoje a ciência está buscando compreender a constelação familiar. Ainda não se tem respostas, mas se tem várias hipóteses por que ela funciona. Não vou me estender aqui, posso fazer uma live depois sobre isso, ok? Mas como funciona a constelação? Então, eu recomendo fazer constelação em grupo, mas se tiver muita ansiedade, começa individual. Então, vão pessoas que você não conhece, o constelador, o mediador convida pessoas para participar da sua constelação. Essas pessoas são voluntárias, elas não estão pagando para estar ali, elas vão representar o seu sistema familiar, né? Então, você quer trabalhar a sua questão. Eu vou trazer uma questão minha, que eu trabalhei muito tempo, que foi o meu conflito com a Marinha, né? Então, desde que eu entrei na Marinha, eu quis sair, mas alguma coisa me deixava presa ali. E aí o tempo foi passando e foi ficando insustentável a minha permanência na Marinha, mas eu continuava não conseguindo sair. Então, várias vezes eu constelei a minha situação com a Marinha, que era o quê? Aí o constelador fala: Gabriela, escolhe uma pessoa para te representar, e agora escolhe uma pessoa para representar a Marinha, né? E aí você escolheu as pessoas e você senta, agora você vai ver o que acontece. E o constelador você que está representando a Gabriela, vai me chamar de Gabriela. Minha Gabriela, como é que está se sentindo? Ai, nossa, eu estou numa aflição aqui, nossa, eu não suporto olhar para essa pessoa, que é a representante da Marinha. E a Marinha está sentindo o quê? Eu estou aqui. Se ela quiser me olhar, ela me olha, se ela não quiser, eu estou aqui. E a partir do que as pessoas vão falando o que elas estão sentindo, saca só, as pessoas não me conhecem. As pessoas não conhecem Marinha, as pessoas não conhecem seu pai, seu marido, seu cachorro, mas elas começam a descrever sensações e sintomas que as pessoas que elas estão representando sentem, né? E a partir do sintoma que a pessoa fala que está sentindo, o constelador tem na mente se aquilo tem a ver com vínculo paterno, com vínculo materno, com problemas, determinados problemas sistêmicos, né? Então, e aí ele vai e pega mais pessoas, né, representantes, fala: você pode representar o pai da Gabriela? E coloca uma pessoa. Quando eu coloco o pai da Gabriela aqui, como que a Gabriela fica se sentindo? Ah, não, o olhar dele me incomoda, o jeito que ele está me olhando parece que ele está me criticando. As pessoas não sabem, não conhecem meu pai, não sabem como meu pai é, né? E se eu coloco a figura materna, muda alguma coisa? Não muda, não me sinto nem mais insegura, nem mais segura, enfim. Então, todo o seu contexto familiar vai sendo desenhado ali e depois o constelador vai fazendo as intervenções. Na constelação também apareceu, já é um barato, gente, a questão do autismo. Só que antes eu não percebia que era do autismo, né? O isolamento, a pessoa que me representava, em determinado momento a pessoa simplesmente saiu da onde ela estava, foi lá pro cantinho, ficou isolada de costas para todo mundo. Aí o constelador me olhou e falou assim: isso acontece, Gabriela? Eu falei: sim, eu tô saindo do casulo recentemente, ó, tô saindo de um ciclo de 3 semanas aí de isolamento. Eu ainda não sabia nessa época do espectro, foi logo depois. E as pessoas nem sabiam, em outros momentos, que eu já tinha me identificado. Aí eu brinco que quando vai fazer constelação comigo, precisa de pelo menos umas 3 ou 4 pessoas para me representar. Porque tem aí, aqui vai representar
a pessoa não sabe, mas ela toma uma postura formal, que é a camuflagem, né? Ela vai representar a energia que eu criei da camuflagem. Aí sempre aparece uma pessoa que vai se sentindo identificada comigo, mas é desligada, desconectada, dissociada de tudo. E a outra tá toda cheia de energia, mas com medo, irritada, porque ninguém deixa ela se expressar. É uma beleza, gente. Então, a constelação ajuda a gente a expressar, através das pessoas, a nossa energia, o nosso sistema, e é feito as intervenções. E no autismo a gente sabe que interfere diretamente na família. Quando a família recebe o diagnóstico da criança, é muito impactante, muitos pais vão para processos de negação. Muitos de nós crescemos com dificuldades que os pais não souberam observar e a gente não se sentiu visto. Então, esse não olhar dos pais, esse não ter o olhar de um pai ou não ter um olhar de uma mãe, isso afeta a nossa energia emocional, nossa disposição, e é isso que é trabalhado na constelação. Então, como isso aparece na clínica hoje, né? Eu não trabalho com constelação, mas quando eu estou trabalhando com uma pessoa e que a gente chega numa questão sistêmica, ou seja, numa questão que é de família, que é de relação, eu falo para a pessoa, faz uma constelação e volta para a gente continuar trabalhando. Constelação não é uma terapia que você vai fazer semanalmente. Você vai lá, faz uma sessão, que já é impactante demais, você vai ter que elaborar muita coisa, já em outro momento você faz. Então você pode fazer constelação para um problema de saúde, você pode fazer constelação para uma relação, um relacionamento com alguém. Eu já fiz constelação para trabalhar meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com a Marinha, meu relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com o consultório, que eu queria o consultório, mas eu tinha medo, né? Então aparecem as ansiedades. Eu fiz uma constelação quando estava na época da minha qualificação do mestrado, eu estava sentindo uma sensação de aniquilação, né? Uma ansiedade monstra. E aí, o que apareceu na constelação, né? O meu medo infantil, da minha criança, né? Com registro de medo de errar, medo de fracassar, medo de decepcionar o pai. Então, na qualificação do mestrado, a banca, o meu cérebro processava aquelas pessoas, né? Como o olhar do pai. Era o registro primário, né? Do medo, porque eu tinha dificuldade de aprendizagem e meu pai não tinha muita habilidade para lidar com isso na época. E ali você integra essas informações, né? É uma abordagem muito intensa. Muitas vezes aparecem segredos de família, então abortos espontâneos ou provocados, assassinatos, traições, acontece de tudo. Coisas que você nem sabe, mas que vai mexendo no contexto familiar. Para ilustrar a questão da constelação, eu indico um filme, uma animação, que é A Vida é uma Festa. Muitas pessoas devem ter visto, mas talvez nem sabia que a base da construção daquele filminho é o entendimento sistêmico, tá? Da constelação. E a constelação foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão cético que só faleceu o ano passado, né? Finalzinho agora, desse ano. Então, eu super recomendo, quem tiver a oportunidade. A Camila falou aí que a filha dela pediu para fazer, né? Constelação familiar. É muito interessante, eu recomendo, sim. Quando eu atendo adolescentes, né, menor, eu chamo os pais e falo, olha, a gente chegou numa questão assim, avalio com os pais esse comportamento que já está repetindo em gerações e gerações, e os pais levam a pessoa para ir. Se o paciente, né, o adolescente, quiser a presença dos pais, ótimo. Se não, leva, deixa, vivencia, enfim, tá? E para o autismo é uma alternativa muito interessante, porque
a gente trabalha medos inconscientes, o não olhar dos pais para alguma dificuldade, sentimento de desamparo, dificuldades que a gente vivenciou, o isolamento, a rejeição. Então, questões sistêmicas são trabalhadas ali. Certo, gente? Deu por hoje? Deu de história por hoje? Então, super recomendo, tá? E aí, para encerrar, então, eu quis trazer para cá hoje reflexões sobre terapias não convencionais, porque o ser humano é complexo demais para uma abordagem só. Ainda falta 20 minutos, tá? Então, assim, vou deixar para perguntas, né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma pergunta de alguma das técnicas que eu falei? 40 minutos de live, né? Olha só. Então, eu trouxe aqui sobre abordagem integrada da mente, ou técnicas de processamento, técnicas processuais, que é o EMDR. No livro Curar tem sobre o EMDR. Tem o Brain Spotting. O MDR e o Brain Spotting é formação específica para médicos e psicólogos. A abordagem integrada da mente não, outros profissionais diversos podem fazer, advogados, enfim, não significa que você vai ser terapeuta, você vai aprender formas de abordar e, enfim, de lidar com regulação emocional. É uma formação que está disponível, né? Vocês podem procurar, tem a agenda já rolando por aí. Se não entendo como funciona a coisa, não consigo acreditar. Aí é só experimentando. Constelação familiar, Patrícia, é muito difícil explicar a constelação. Mas quando você vivencia, é chocante, porque você se reconhece, e são pessoas que não te conhecem para representar aquilo ali. É muito impactante. E aquilo que você trabalha para você, você ajuda o seu sistema passado, seus antepassados, e você ajuda as gerações, seus descendentes, tá? Como as pessoas que não sabem nada sobre alguém vão desenrolar essas constelações e despertar tantas coisas tão individuais. Justamente, isso é o que a ciência tem buscado estudar. Uma dessas questões o nosso cérebro tem capacidade de criar ressonância com a outra pessoa. Então, quando a gente vai convidar alguém para participar para representar, pego na mão da pessoa e falo: você pode representar a minha mãe? Nesse momento, existe um processamento de informação, de ressonância, não é bem essa palavra que eu quero falar, mas que a gente capta um campo e uma informação. Tudo é campo magnético. E aí é que eu falo assim, só você vivenciando para você ver a coisa incrível que é. É muito impactante. Não são autores, não são psicólogos, são pessoas, tá? A gente poderia pegar essas pessoas que estão aqui agora e vamos fazer uma constelação para a Ciomara, que escolhe alguém, Ciomara, para ser sua representante e alguém para representar, sei lá, sua mãe. Ok, ou poderia ser o autismo, tá? Aí, ó, os autistas eu super recomendo, tá? Vai constelar o autismo, vai constelar o diagnóstico tardio, você vai ver coisa do arco da velha saindo, é um negócio impressionante. E aí que tá, as pessoas não te conhecem, mas elas captam e vão vivenciar. É muito impactante. É muito impactante mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar assim, não é porque a gente não conhece que não funciona, né? Então, se você não sabe como vai e vivencia. Depois você tira suas conclusões. E não significa que vai servir para você, né? As abordagens, elas não servem para todas as pessoas. Por isso que tem um leque de possibilidades. E a gente tem que ter noção que tem um leque de possibilidades, ok? Gente, é isso. Eu vou encerrar agora, porque hoje eu tô ficando esgotadinha, tá certo?
Dúvidas, comentários, vocês podem mandar por mensagem que eu falo, eu respondo, tá? Para a próxima live eu ainda não tenho... esqueci de falar. Inclusive, em março, em Uberlândia, a gente vai fazer um workshop na UFO, na universidade lá, trabalhando a constelação familiar como intervenção sistêmica no autismo. Né? Minha participação vai ser explicar um pouco o autismo, principalmente em adultos, e vai ter a Tânia Dolores, que é consteladora de Uberlândia, que vai trabalhar e fazer a constelação lá para famílias, né? Estudantes, enfim, ela vai fazer a constelação acontecer lá. Então, provavelmente eu vou colocar aqui a divulgação, tá? Vai ser num preço bem acessível também. Futuramente dá até para fazer aqui em Goiânia, eu acho super válido, ok? Obrigada, Pablo. Sem respeito. Oh, Ciomara, quanta compaixão e generosidade. Obrigada. Oi, olha, Glorinha, a Glória. Tudo bom? A Glória era coleguinha lá da Marinha. Que bom, Glória, fico feliz em saber. Bom te ver por aqui, olha só. Vai passando os nomezinhos, muitas vezes a gente não associa, de repente, olha que legal, né? Gente, então vou colocar os vídeos lá no YouTube, como sempre, sem edição nem nada, né? Isso é muito trabalhoso. Mas o que importa é o conteúdo para vocês verem, reverem e buscar compreender mais aí sobre vocês também, certo? Beijo para vocês. Fala sobre o autismo não determinado. Sim, nossa, eu tô devendo essa um tempão, né, Patrícia? Tá, vou falar então. Autismo e personalidade. Pode deixar. Vou falar assim, excelente. Então já vou até colocar aqui, personalidade vezes autismo. Vezes TEA. Tá, senão já... Obrigada por lembrar, Paty. Gente, beijos. Foi...